Olá, doutoras e doutores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast semanal Sustentação Oral. E, como sempre, ao meu lado, meu grande amigo, advogado e professor, Rodrigo Campanati. Rodrigo, como é que vai ser hoje? Olá pessoal, tudo bem? É um prazer enorme tê-los nas nossas redes sociais. Como sempre, a Comissão de Marketing e Empreendedorismo da OAB Juiz de Fora, presidida por mim atualmente, tem a honra de dar continuidade ao podcast Sustentação Oral. E hoje nós receberemos aqui dois importantes convidados, duas pessoas que se destacam na área ambiental, sobretudo na proteção dos animais e na criminalização dos maus tratos. Hoje nós teremos aqui a presença da doutora Flávia Fonseca Taroco, presidente de uma comissão muito importante, muito específica, que justamente tem essa relação com os animais, com os pets, e também uma das figuras mais proeminentes, proficientes da nossa cidade de Juiz de Fora, uma pessoa que durante muitos anos se destacou junto à Polícia Militar. Tenente Almeida, durante muitos anos, comandou o pelotão da Polícia Militar Rodoviária e depois ele assumiu a Polícia Militar Ambiental e ali fez um trabalho sensacional. E hoje a gente vai ter a presença desses dois ilustres convidados, a doutora aqui ao meu lado, o Tenente Almeida, e eu espero que todos vocês gostem. Desde já eu peço que curtam, compartilhem, comentem, deem sugestões, porque eu acho que esse tipo de diálogo com a sociedade é extremamente importante. Eu quero dar minhas boas-vindas à Flávia e ao Tenente Almeida. E a gente sempre começa aqui, antes de entrarmos no assunto principal do nosso podcast, falar um pouco das pessoas que estão abrilhantando o nosso programa. Primeiramente, Flávia, a gente queria saber, não só eu e o Rodrigo, mas também o nosso público, como você começou na advocacia, você que é uma advogada. Sim. E, além disso, como é que foi a sua entrada para a OAB e o que te levou a ser presidente de uma comissão tão específica que trata do direito dos animais? Boa tarde, é uma honra estar aqui com essas ilustres presenças aqui. Então, eu sempre gostei muito do direito, desde novinha, então entrei para a faculdade com 18 anos, fiz a faculdade de Direito, logo comecei a advogar, né, nas áreas civil, trabalhista, né, áreas que quase todo mundo advoga, né? Mas sempre gostei muito dessa área animal. Sempre gostei de trabalhos voluntários, nessa parte de abrigos, sempre gostei muito de animais. E aí a OAB não tinha essa comissão, né? Eu sempre participei de comissões da OAB, como a OAB Jovem na época, a OAB Mulher. E a OAB não tinha essa comissão em Juiz de Fora, a Comissão de Direitos Animais. Ela foi fundada, acho que tem mais ou menos uns 6 anos atrás. E aí uma pessoa da OAB, né, um colega meu, que é da OAB, comentou comigo se eu gostaria de participar de alguma comissão. Eu falei, eu gostaria de participar da Comissão de Direitos dos Animais, que foi criada agora, tenho interesse em participar. Eu falei assim, você não quer ser, então, presidente da comissão? E aí a OAB me convidou para ser presidente da comissão. E aí, desde então, a gente está lá, né? Tem uns 15 membros, mais ou menos, na comissão, né, de advogados, também colegas que gostam dessa área. E a gente está sempre tentando atuar de alguma forma para a sociedade, né, em nome da OAB, nessa questão de direitos dos animais mesmo. Qual tipo de atuação específica a comissão faz? Então, a comissão ela é um trabalho, as comissões da OAB são várias comissões, né? Acho que tem mais de 50 comissões voltadas para a sociedade, direito da mulher, direito dos idosos. E essa é mais para uma questão de orientação à sociedade, né? A questão de a pessoa tem aconteceu isso, o que você me orienta pela lei, o que eu posso fazer? A gente acompanha alguns processos, né? De questão, fui acusada de maus tratos, quero uma apoio, o que eu faço? Onde eu denuncio. A gente também faz alguns eventos com a OAB, eventos sociais, o OAB na praça, que aí vai outras comissões prestar serviços. Então, a Comissão de Direitos dos Animais vai para orientar a população, cuidar do animal, as leis. E a gente leva também muita feira de adoção, né? A gente faz convênio com Canil, a gente tem parcerias com Canil, com algumas ONGs que sempre levam os animais para adoção. Aí a gente consegue fazer essa ponte também de adoção. Entre outros serviços também, mas basicamente é isso, entendeu? Trabalho muito importante. Tenente Almeida,
primeiro, seja muito bem-vindo. O que te levou para essa carreira policial? É coisa de família ou você é um expoente da sua própria família nesse ramo que é tão importante e necessário, mas tão difícil? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade que a OAB está nos dando de estar aqui presente nesse evento maravilhoso, a sustentação oral, né, com essas ilustres pessoas aqui participando desse evento. E eu entrei, né, na Polícia Militar a meados do ano de 1987, onde eu sempre me identifiquei com policiamento, com área de segurança, sempre gostei. E ingressei em 87, fiquei esse tempo todo. Agora, em dezembro desse ano, dezembro do ano passado, eu resolvi parar, né? Eu peguei uma licença, eu não renovei meu contrato para que eu pudesse agora pensar em outra carreira minha agora, né? Mas esse ano de Polícia Militar foi um ano que eu sempre procurei, como eu sempre falo, trabalhar em prol de toda a sociedade, de forma a enaltecer sempre o nome da Polícia Militar, trabalhando com afinco, com dedicação, ajudando as pessoas, e isso me levou a comandar o pelotão de policiamento rodoviário lá no bairro Grama, saída para Ubá. Fiquei lá 23 anos e, por final, agora 3 anos comandando o policiamento de meio ambiente. Para mim, eu vi uma novidade dentro do policiamento, onde eu pude trabalhar em prol da fauna, da flora, recursos hídricos, da pesca, dentre outras atividades importantes para a vida humana e animal. Então, eu sempre me identifiquei e no finalzinho da minha carreira eu consegui abraçar aquilo que eu sempre gostei, que foi trabalhar no meio ambiente, e acredito ter feito um trabalho maravilhoso em prol, igual eu falei, da fauna, da flora. Principalmente eu vejo hoje, né, os animais sendo aí massacrados, judiados, e uma lei maravilhosa também que chegou para apoiar esses seres que estão aí, né, de forma covarde, sendo mortos, mutilados. E a gente esse período que eu estive junto ao período, né, ao comando do policiamento ambiental, eu participei ativamente de diversas operações, de diversas ocorrências, onde nós realmente flagramos maus tratos, onde prendemos o autor desse crime e levamos para a delegacia, fizemos as multas, que não são baratas, e também a prática do crime à altura com suas penas, né? Que realmente agora a gente sabe que aumentou, né, doutor? Os animais são uma população muito vulnerável, assim. Eles precisam ser protegidos e a nossa legislação já caminha para uma proteção justa e maior, só que a gente esbarra muito na eficácia das penas, muitas vezes você que atua na parte de prender, de lavrar um flagrante, às vezes você constata um crime, até prende o autor, só que a legislação é muito branda, às vezes o judiciário demora, e outra coisa também, multas, muitas vezes não são pagas, né, doutor? Sim. Essa parte de colocar em prática. Exatamente. O que a legislação protege, às vezes é difícil. Inclusive, um dado que é importante a gente trazer à tona é que a legislação municipal, ela tem lutado também, de certa forma, tem tido alguns avanços, até acho. Existem algumas representações aqui em Juiz de Fora, né? Fora, estadual, federal. Eu acho que isso é extremamente importante. Dar voz a quem não tem voz, a quem não fala. Exatamente. Isso e o meio ambiente. Mas, na verdade, dizem, né? Existe uma teoria Gaia que o meio ambiente ele fala assim, só que da forma dele. Mas a grande questão, e que eu acho que é importante, é que existem alguns avanços. E esses avanços, eles possibilitam uma série de nuances e questões as quais muitas das vezes a gente nunca pensou. Exatamente. Porque os animais, eles hoje, cada vez mais, eles passaram a fazer parte da nossa vida. Sim, da nossa família. Hoje, até estruturalmente, você vê que as construções, elas são feitas agora, tem muita moda de loft, que são apartamentos pequenos, os quais eles têm já uma estrutura para o animal, não muitas vezes nem para o filho. Né? Já é muito discutido também a questão de herança.
direito de herança para os animais. Se Hoje em seria dia, possível ou não. cinemas têm sessões para você levar o seu Que você pet. pode levar seus pets, né? A maioria das lojas, né, hoje em dia tem aquela plaquinha, seu pet é bem-vindo Pet na friendly, loja. né? Então, isso tudo, acho que é uma coisa que evoluiu muito, né, de um tempo para cá. Que é um exemplo maior do que, pelo menos na minha Sim. interpretação, hoje em Juiz de Fora, e é pioneiro nacionalmente, porque nem em Quinai não existe isso, hoje em Juiz de Fora nós temos uma funerária pet. Um crematório pet. Isso. Não, é- existe crematório, mas Em outros Matias lugares Barbosa, possuem ali crematório. tem um crematório pet. E outros em Juiz de lugares Fora. possuem. Não, Já possuíam. Plano de saúde pet. Cemitério Plano pet. funerário pet. Acho que tem um plano de saúde. Existe tem o plano funerário. Não, Cemitério. os planos funerários aqui, eles já incluem pet. incluem. É um grande Existe também essa funerária, ela O tem um cemitério, plano funerário pet. sim, o Existe cemitério. o cemitério pet, crematório. Só que ela não existe KNAI para isso. Inclusive em município, Sim. para Não fins existe de mesmo. funerária humana, é licitação. Funerária pet nem tinha. Então, eles acabam que o município tem tentado forçar que seja licitação, mas aqui não existe essa previsão. Mas existe, de fato, a primeira funerária pet do Brasil. Olha. Antigamente, não que não se fazia a cremação e o enterro, Sim. mas especificamente um lugar para você velar o Sim, pet. um velório. E eu Exatamente. participei de Isso aqui em Juiz de Fora? Aqui em Juiz de Muito Fora, fui a casa muito bem montada, legal. muito bem estruturada. Você sobe, tem um lugar que fica o caixãozinho do pet. E você pode chamar os familiares para ir. Participa Participar. com as cores, inclusive, do plano funerário lá. É muito legal, passa-se as fotos na televisão e tal. Então, assim, você humaniza É. o animal animal, como um ente familiar, você está né? trazendo... E me parece que existe uma tendência à alteração do Código Civil, salvo engano, né, Sim, doutora? eu estava dando uma lida, né? O Código Civil agora parece que vai passar por uma reforma, né? E até então os animais são considerados como seres móveis, né? Não são Objetos. objetos móveis, né? Não são considerados como seres. Então o novo Código Civil, né, vai considerar os animais como seres, né, vivos que têm sentimentos, que sentem, né? Sentem dor, sentem amor, sentem, né, sentimentos como nós. E isso traz diversas alterações, porque a partir de agora eles vão ser vistos como quase um membro familiar, né? Igual em caso de divórcio, separação, né? O casal ali Isso já é muito debatido. já é muito debatido, né? Mas agora vai ser, né? Aprovando isso, vai ser uma coisa mais específica, né? Um casal que tinha um pet ali, ele se separou, né? Quem vai ficar com o animal? Quem vai ficar com a guarda desse animal? Se o outro vai ajudar nas despesas da manutenção desse animal? Entendeu? Uma Então, contribuição assim, material uma contribuição mensal, material, né? Em caso o animal fica doente, uma ração do animal e outros gastos, né? Que a gente sabe que o animal tem gastos. Banho, tosa. Banho, Quase como tosa. uma disputa de guarda. Isso, e se o... Seria o equivalente. Não, mas assim, Vai ser se- isso mesmo, guarda. uma disputa de guarda. Porque é uma guarda, o animal é seu, você tem a guarda do seu animal, não é uma guarda, né? não é uma De posse. filho. É uma É guarda. uma guarda, você é o tutor daquele animal, É, né? então, ele é seu, ele é como se fosse, ele é seu, é uma propriedade, vamos dizer. Né? Hoje é visto Mas assim, você também é responsável como por ele. um objeto, mas você também é responsável por Então, ele. mas nesse sentido de humanizar, é onde eu citei aqui sobre a questão de herança. A escalada é para que o animal seja, vamos supor, equiparado a um ser humano absolutamente incapaz. É um ser vivo. Né? Que Realmente, é um ser ele tem vivo. direitos, isso aí ele só não tem Ele tem controle da sua própria vida, vamos botar assim. Exatamente. Então, se você pode disputar não uma... sei se chegaria a a esse nível, equiparar. não, mas, ser humano, não. mas você vai ter Mas você vai pelo que eu trazer vi, uma série de direitos que ele vai vai começar... ser como um ser vivo. Não, direitos vivo. e Ser responsabilidades. vivo, que é um ser vivo, realmente. Direitos. Mas equiparar a ser humano, eu Exatamente. acho que é tão denso que... Eu acho que eles não chegam lá tanto. Não vai chegar tanto, mas em questão de responsabilidade, por exemplo, você já vai brigar por guarda, Sim. você Exatamente, pode ter uma se o casal- responsabilidade financeira É. de tratamento de saúde, Sim. E você, por exemplo, mesmo que você não tenha a guarda, né? Por exemplo, a mulher ficou com o animal, ele vai morar na casa dela, mas o outro vai poder... Regulamentação de visita. Tem, mas isso já tem. Regulamentação de visita. Isso Mas já- eu posso, meu cachorrinho, eu tenho sentimento por ele, eu não quero, eu separei de você, mas eu não separei dele. É igual um filho, você Não, separa mas da essa pessoa, mas não do regulamentação de filho. visitas já existe. Inclusive, na prática,
tem um amigo que ele Sim. separou da namorada, ele exatamente. entrou na justiça, A gente fizemos um registro do BO para ele, já do vemos fato. isso na prática. E ele entrou na justiça para pegar a guarda do animal. É, Que interessante. e tá rolando, tá? Então, assim, é o fato que acontece. Isso, e tem processos, tem bastante processos bastante. já nesse sentido. Já, Inclusive, em recente data, só para que a gente dê tenha uma noção maior, em recente data eu conversei com um secretário, uma pessoa importante do meio ambiente estadual, sim. até de órgãos de fiscalização e tal. Ele estava falando o seguinte, que hoje existe uma tendência de criação, talvez não institucionalização, né, mas criação de cartórios para registro de nascimento e óbito. Sim. Já tem me parece, em Já São tem. Paulo, até de uma influencer. Já tem. Ela Você pode participou registrar. de um Sim. evento aí lá no meio do bate-papo, Sim. eles falaram assim, podia ter um cartório. Ela parece Então, que Mas já isso tem tudo mesmo. caminho para Em São direito, Paulo, garantia você de pode direitos. registrar. Eu já vi isso, Você sim, registra pode, o no nascimento e o cartório. óbito. Olha só que bacana. dos animais. Daqui a pouco vai ter um número de E tem uma idade. creche pet aqui em Juiz de Fora, né? Acho que são várias. São tem várias. várias. Você vê, Não, você tem até hotel, tá falando hotel pra da... cachorro. Hotel pra cachorro. As creches, tem uma amiga minha que tem um cachorrinho que fica numa creche e ela me conta que, por exemplo, de Halloween, tem a festa temática para os cachorrinhos do Halloween, aí tira foto, no final tem um boletim de notas, olha, ele comportou assim, assado, ele fez bagunça, ele comeu direitinho, tudo assim tem. O próximo passo é essas creches começarem a adestrar os cachorros, terem Adestrar os cachorros, tipo um isso aí. currículo educacional para os Mas animais que quase ficam lá isso. Então, hospedados. assim, é como se Eu fosse uma não sei creche. aonde eu vi. Eu acho que existe alguma coisa assim, não está participativo, ou está participativo, Sim. ganha notinha. Avaliação já já, tem né? Realmente avaliação. tem, dá uma avaliação, esse é real. Tem uns amigos meus que mostram, às vezes, brigou com os outros cachorrinhos, né? Perdeu pontos. Sério, perdeu ponto. É sério. Tem. Eu participei há uns meses atrás, houve um óbito, e aí essa funerária fez o acolhimento do animal, ela levou para enterrar, porque normalmente o crema ou enterra, quando crema, transforma num pingente, alguma coisa assim e tal, mas levou para enterrar, enterrou o animal, e aí existem algumas modalidades. Bom, em resumo, era uma forma de iria enterrar, mas num cemitério específico, Sim. até fora da cidade, fora aqui de Juiz de Fora, porque tem que ser legalizado. Tem que ser legalizado. Acho que Não aqui em é- Juiz de Fora é. tem se não me engano, no bairro Linhares, que eu já ouvi falar. Que É. lá É tem esse, né? um Não, cemitério, não. e aí você Esse tem a foi opção fora da de cidade. enterrar lá e manter por um tempo. E você paga uma taxa mensal, eu acho. Então, eu sei que a família pediu a exumação porque ela queria ver se o animalzinho estava enterrado. Aí teve toda uma situação, porque não é exumação igual o gente, ser humano, né? Mas desenterrar o você vai cachorro. ter. Mas eu sei que a empresa foi lá, prestou assistência, mostrou que estava ali, Realmente porque eles não estavam. era uma modalidade que a pessoa acompanharia, mas foi lá e tal. E aí você via a situação, e a mulher até destacando, porque é como se fosse a filha do meu marido. Ele está acabado, ele não está acreditando e tal, e aquele é verdade, é verdade. Então, assim, hoje cada vez mais o animal está fazendo parte Mas Da ela, vida. dessa ela quis substituição. desenterrar por causa que ela ficou com dúvida se o Se o cachorro tinha foi falecido enterrado. mesmo. Não, ou se ele foi enterrado. Foi enterrado. Inclusive uma família... Porque antigamente, só para complementar, porque até há pouco tempo atrás, e isso eu acompanho de perto, porque eu tenho interesse, e eu tive, há uns anos atrás, inclusive, com assistência de veterinário, uma clínica específica, Sim. eu tive um animal, uma cadelinha que teve que fazer eutanásia, ela Sim. ficou completamente Sim. tetraplégica e tal, e aí depois a gente paga até para o enterro do animal e tal. Sim, é tudo pago. Recentemente me falaram que provavelmente foi para o aterro sanitário. Vai para aterro. Essa é a grande questão, sim. porque E a quem legislação recolhe municipal... É o Nelurb, né? Você sabe? esse é o do problema. lixo. A legislação É desse municipal, jeito, e aí eu faço até um pedido que seja reanalisado Sim, seria. para algo seja feito. Sim, porque imagina. Porque a legislação ela fala o seguinte: as funerárias de humanos aqui no município são proibidas
por lei, por decreto, de atender pets. Elas têm os planos funerários diferentes da funerária. pessoas, Porque a funerária é uma licitação, então é só para ser humano. Sim. Não pode pet. Essas funerárias, elas não podem atender e aí passa a obrigação para o dono do animal dar o descarte. Sim. E aí ele vai ter que contratar ou uma clínica ou alguém Agora assim. uma questão sanitária. Ou Assim, ele... Não, no meu eu até caso, ponderei. eu tenho até uma história assim, particular, que eu tinha uma cachorrinha uns bons anos atrás, que ela faleceu numa clínica veterinária, né? Ela teve problemas lá de saúde e faleceu. E aí, quando eu fui lá para pegar, ela estava num saco preto, assim, de lixo enrolado. Aí a pessoa da clínica falou comigo, olha, você tem 2 opções. 3, na verdade. Ou você contrata tem um cemitério aqui de fora, que é esse, né? Mas não tem velório, nem nada, não. É um cemitério que recolhe, enterra lá e você paga, acho que era um valor na época, não lembro, e você paga uma manutenção para manter ali por 2 anos, depois eles também tiram os restos ali e não sei o que fazem. Ou você deixa aqui, o caminhão do Denlo vai passar, vai levar, vai jogar lá no aterro, ou você leva para casa. Mas, de fato, não pode enterrar em casa nem descartar no rio, que era muito comum. Pode? Então, o aterro sanitário, porque ele tem um tratamento lá. Porque enterrar no seu próprio... Na teoria. Obrigado por participar. Muito obrigado. É o que acontece, é isso. É o aterro. Mas o aterro sanitário... Mas será que jogam junto com os outros lixos lá? Junto? Teriam, segundo informações... Então, vamos lá. Então, você não pode levar para casa... enterrar em casa. Não pode. Mas você não pode descartar no Rio Paraibuna, por exemplo. De forma alguma. Enterrar numa granja. Isso gera questão... Qualquer, não pode. Você tem que dar um descarte. E o descarte normalmente é feito ou pela Delurb, ou por clínicas, ou por especificamente essa funerária pet. Sim. Mas, Tenente Almeida, você na prática, assim, de todo esse assunto que a gente está falando, por exemplo, do descarte ilegal de um animal falecido, você já teve alguma experiência, uma atuação nesse sentido de ter um flagrante de alguém fazendo descarte indevido? Já, várias vezes a gente, logicamente, tomava as providências que cabe, né? Chamar atenção, fazer com que ele não faça aquele ali que vai haver uma poluição do solo, ou ele vai contratar um cemitério para animais, ou vai levar lá para o aterro sanitário, né? Ou muitas das vezes a própria Denlube vai lá e busca. Só ali acionar a Denlube, morreu um cavalo aqui, igual teve um bairro aqui em Juiz de Fora, o cavalo lá já estava vários dias morto. Inclusive eu participei do acionamento da Denlube, falei, vamos lá que o pessoal não está aguentando mais o cheiro. E geralmente essas ações, elas partem de denúncias? De denúncias. De moradores, de vizinhos? De vizinhos, dos moradores próximos ao local do fato. E outras denúncias através do 181, diretamente para a Polícia Militar, né, que eles fazem também. Mas muitas das vezes, quando é animal morto, é o vizinho que se sente incomodado, ou o vizinho quer enterrar no quintal, já liga, faz a denúncia. Mais especificamente, a atuação da Polícia Militar seria por meio das denúncias e fiscalizações normais, seriam maus tratos, seriam... o quê? Qual tipo de atividade específica? Quando eu estava lá no meio ambiente, né, trabalhando no meio ambiente, lá são 5 agendas: fauna, flora, recursos hídricos, atividades potencialmente poluidoras e pesca. Então, assim, qualquer tipo de denúncia em relação a um tipo dessas agendas cairia para o meio ambiente, né? Logicamente, o 181 cairia em Belo Horizonte pegaria por região, mandaria para a região de Juiz de Fora, casos o fato ocorresse aqui próximo à região de Juiz de Fora, né? Mas em relação aos maus tratos, por exemplo, muitas vezes briga entre vizinhos, vamos supor, tem um cachorro que late muito. E aí onde às vezes a pessoa pode achar que é só um cachorro que late muito, ela está incomodada, mas às vezes esse cachorro late muito porque ele está sofrendo maus tratos. Isso. E assim, quando vocês recebem essa ligação, tem meu vizinho aqui tem um cachorro e ele não para de latir, isso está me incomodando muito. Então tem essa dualidade entre a pessoa estar incomodada isso aí. E a pessoa também querer ajudar caso o animal esteja sofrendo maus tratos. Como é que funciona na prática isso? São duas vias, né? Quando se fala em maus tratos, maltratou o animal, é um crime. E o animal está
latindo, tá perturbando, é uma perturbação do sossego público. São dois tipos de ocorrências, né? Elas podem estar acontecendo pelo mesmo motivo. Assim, Pelo mesmo motivo. pode perturbar por causa do maus trato. Do maus trato, pode. Mas muitas das vezes, quando é a perturbação, é só perturbação. Entendi. Tá? Quando é maus tratos, é só maus tratos. Poucas vezes, né, quando eu estava lá no comando, eu participei de ocorrências, eram as duas. Né? Geralmente, o vizinho não está implicado com o outro lá e está latindo o cachorro, ele não quer que late, está incomodando, ele liga, faz a denúncia como maus tratos. E, na verdade, ele deveria fazer a denúncia como perturbação do sossego público. Né? Então, um fato interessante que ocorreu, né, estando lá no comando do policiamento ambiental, foi um casal que foi almoçar ao restaurante aqui em Juiz de Fora e que levou o pet. E esse pet, um cachorrinho de raça, muito bonito, saiu lá no bairro. Acabou que acharam o cachorrinho, né? Prenderam o cachorro e o casal lá desesperado atrás do cachorro e tal, foi num bar e ofereceu dinheiro, quem achar o cachorro eu dou uma recompensa, né? Aí 2 dias não acharam, ela recebeu uma ligação de uma pessoa que achou o cachorro, tá comigo o cachorro, mas eu quero X para entregar o cachorro. Aí ela, não, mas espera, vamos conversar, eu te pago, mas eu vou dar tanto, isso é muito dinheiro para te pagar em relação a esse cachorro. E acabou que ela me procurou de novo, né, após ter feito o BO, me contou a situação, eu já orientei ela aí na delegacia de Polícia Civil, representar o fato, e assim ela fez. E passado isso, ela recebeu uma nova ligação que o cachorro estava boiando porque ela não quis pagar, o cachorro estava boiando num açude lá próximo ao restaurante. E ela foi até o local, realmente era o cachorro e estava com uma perfuração, o cachorro estava morto. E achei interessante que ela era como um filho dela, o animal. Tá? Teve o velório, teve tudo, né? Foi enterrado no cemitério para pets. Assim, a gente vê que realmente há uma afetividade, um amor muito grande entre o animal e as pessoas hoje. Tenente, no tipo de atuação da Polícia Militar, e é uma atuação louvável aqui em Juiz de Fora, muito reconhecida, são profissionais extremamente dedicados, o que vocês mais se deparavam, no geral, porque são 5 áreas de atuação da Polícia Militar no que diz respeito ao meio ambiente, mas o que era mais? Era pesca? Era maus tratos propriamente dito? O que era? Abandono de animais silvestres em via pública? O que era? O carro-chefe hoje da Polícia Militar de meio ambiente é maus tratos. De 200 denúncias, 160 é maus tratos. A viatura vai lá e muitas das vezes dessas denúncias é a perturbação do sossego público. Não é o maus trato em si. Então, costuma ter aqui em Juiz de Fora, na região, abates clandestinos? Sim, inclusive, né, até tivemos um abate clandestino em Bicas, eu participei ativamente dessa ocorrência, onde nós fomos no local, fizemos a apreensão, né, a princípio a denúncia dava conta de que era pássaros silvestres em cativeiro, fomos no local, encontramos os pássaros, inclusive até é interessante, o autor, né, tentou fugir pelos fundos da casa, aí nós cercamos, né, conseguimos prendê-lo. E ao fazermos uma averiguação dentro da casa do cidadão lá, nós localizamos um abate clandestino. Tinha 2 bois sendo abatidos, inclusive foi alvo de repercussão na mídia em Juiz de Fora. O cachorro lambendo a carne, mosquito pousando, carne totalmente imprópria para o consumo. Qual é o procedimento que vocês adotam nesse caso? De imediato já acionamos o IMA, né, que é o órgão responsável. O IMA fez uma avaliação da carne, reprovou, jogou criolina na carne, já acionou a Prefeitura de Bicas para fazer o descarte. Foi colocada toda aquela carne imprópria na caminhonete, foi para o aterro sanitário e foi enterrada essa carne. E o cidadão foi preso em flagrante. Entendi. Flávia, você, além de uma advogada atuante na área dos direitos dos animais, você, como você disse, você é mãe de pet. Sim, sou. E assim, ter um pet é uma coisa assim, muito delicada, envolve, como a gente já falou várias vezes aqui, envolve sentimento, é quase como um membro da família, requer vários cuidados. Com certeza. Você tem que levar no médico. Claro. Quando você viaja, como a gente falou, você pode ter uma creches. preocupação a mais, É uma sempre. preocupação. Às vezes você tem que deixar com um familiar. Sim. E a maioria dos pets se resumem em gatos e cachorros, assim, mais de 90%. Quando a gente fala, vamos supor, de maus tratos aos animais, você, pela comissão, você chegou a ter alguma experiência de animais que sofreram maus tratos
animais domésticos, que não fossem cachorros ou gatos? Olha, a gente teve um caso recente não, deve ter uns 2 anos atrás, que foi até noticiado, foi o caso de um gambá, uma mamãe gambá, na verdade. Não sei se o senhor lembra. O gambá, teoricamente, é um animal silvestre. É um animal silvestre. Praticamente não. Mas vive... Juiz de Fora a gente vê bastante aí nos quintais aí. São mais sinantrópicos. Não, mas assim, Assim, criado como não, pet? criado não, mas eu já vi... ele invade quintal, atrás de galinha. invade Entendi, quintal, entendi. atrás Pra de caçar. galinha. Mas a questão, assim, que o maus tratos que aconteceu foi que uma pessoa, justamente por o gambá ser um animal meio excluído, assim, né? Porque eles falavam, o gambá fede, gambá isso, gambá aquilo. E aí foi um caso até de repercussão na mídia, a gente até deu uma entrevista na época, e ela era uma gambá fêmea que estava com os filhotinhos. E parece que uma pessoa foi e maltratou, tentou A Matar. tendência é matar. A verdade foi essa. Então, assim, aí teve, acho que a Polícia Ambiental entrou nesse meio, e aí, realmente, porque a gente vê muito cão e gato, a gente fala, maus tratos de cão e gato, mas outros animais também sofrem. Né? Pássaros também, pessoas que criam pássaros. Não, pombos, por exemplo. Pombos devem... Né? Você já pegou ocorrência de pessoas... Apesar que pombo é uma questão, Não, você tem de saúde praga, pública. né? É uma praga. você tem uma questão de pombo no saúde pública. telhado, por exemplo. Não, muitas das vezes o pombo ele é considerado por alguns especialistas aqui como o rato alado. O pombo é uma praga, na verdade, tal como um rato. Mas mesmo assim, Então, você... existe uma questão de saúde pública aí. Óbvio que eu não estou falando que você pode pegar uma arminha de Matar o chumbinho e pombo, sair não pode. matando o animal. Ou envenenar, ou Ou botar... envenenar, é crime ambiental. Esse é crime ambiental. É igual o caso do gambá, é um animal que ninguém gosta. Todo mundo fala, ai, gambá solta cheiro a tendência ruim. é matar. A tendência é matar. E assim, que ele não foi um caso inusitado na época, que até a gente deu uma entrevista na TV sobre isso, porque a Polícia Ambiental foi na época e teve que resgatar esse animal, porque é um animal, gente, você não vai largar na rua. E ela estava ferida, a mãe, aí parece que foi para um veterinário para cuidar, entendeu? Então, assim, foi um caso inusitado, que deu bastante repercussão na época. Até para poder complementar, eu acho que é interessante, é que essa questão, né? A gente vive numa região em que era o ambiente, o habitat natural desses animais. E óbvio que a expansão urbana ela vai oprimindo. Então, os animais ficam muito sem alternativa. E muitos deles vão vir para a cidade, porque é uma forma buscar fácil alimento, de né? buscar alimento. Mas, especificamente, enquanto presidente da comissão e que leva esse tipo de informação, o que você sente da população? A população sabe, ela tem essa noção, como que está sendo a interação da população, da sociedade com os animais? Eu acho que falta muita informação, principalmente Concordo. nas escolas para crianças, entendeu? Eu acho que falta levar... A gente até tem algumas ONGs que fazem palestras, a gente tem uma comissão da OAB, que a OAB vai à escola, a gente já fez alguns projetos de ir, né, e tudo, porque realmente eu acho que falta muita informação, e muitas pessoas, assim... não vou falar que são ignorantes no sentido de... Mas não ignoram, não sabem, entendeu? Eu acho que talvez... Que aquilo ali é um maus tratos. Por exemplo, deixar um animal acorrentado. Muita gente acha normal, mas não é, entendeu? Então, mas eu acho que talvez se fale muito de proteger, mas não se fale como proteger. Não se fala como proteger. E não se fala se não se especifica, né? Muita gente acha, igual eu tô falando, que coisas... que fazem que não se enquadram em maus tratos, se enquadram, Às entendeu? vezes nem sabe que é uma violência. Não sabe que é uma violência contra o animal, igual muita gente que usa animal para vigilância, por exemplo. Por exemplo, o pitbull cortar a orelha. Cortar a orelha, mutilar o animal. Acho que é normal. Ou o animal viver no frio, viver no quintal, acha que o animal não sente frio, entendeu? Então, muita coisa ainda, acho que a sociedade falta uma conscientização e desde... novo, de pequeno. Acho que falta muito isso aqui, assim. Deveria ser uma disciplina na escola. De que se crianças bem educadas, serão adultos educados. Eu acho que não só... O Rodrigo já citou outras vezes, eduquem as crianças para não punir os homens, Exatamente. né? Isso aí, falou eu tudo, acho que isso nem aí. só animal, mas o meio ambiente como um todo, né? Essa questão de criar pássaros em gaiola, acho que até diminuiu bastante. Isso é uma coisa que eu já falo com meu filho. Sim.
Eu acho que a nova... beleza do pássaro é o voo. solto. Você vê que as gerações... O mundo é tão grande, né? Pra ele ficar num lugar de um metro. Crueldade demais, cara. Você vê que as gerações mais novas já não tem muito esse hábito. Você vê que nossos pais, nossos tios, que tinham muito esse hábito de prender pássaros em gaiola, achar que ele vai ficar ali na gaiola, eu tô dando comida, eu tô dando ele, tá tudo certo. Antigamente a punição era menor também. A punição era menor. Outra coisa... Vou fazer uma confissão aqui. Quando meu pai faleceu, eu costumo brincar até que ele deixou de herança para mim e para os meus irmãos 2.000 passarinhos. O quê? Nossa. A casa ele tinha 3 casas Meu específicas Deus, tá vendo? com passarinhos. Ele criava, vendia, gostava daquilo. Só que ninguém tinha um tino e não gostava. Para não falar que eu fiquei com uma calopsita como recordação, porque Era Sim, pássaro exótico. Algumas calopsitas, se você aí já vem outra violência, que cortar a asa Cortar a dela. Isso, não pode. Ela anda bonitinha aqui no ombro. isso até configura maus tratos. Mas obviamente, você vê... Mas acontece bastante. A gente tem que fazer uma definição que eu acho que é importante, até porque é o tipo de informação que tem que levar. Não é a gente até costuma falar assim, cortar as asas. Na verdade, você faz o aparamento das asas. A poda das asas. Porque, de fato, se cortar, vai cortar a carne. Não pode. Para ela não você voar, faz o não aparamento fugir, das né? asas. Mas essa poda Só é que terapêutica pelo Existe veterinário. a possibilidade, você em casa jamais pode fazer. É como Existe você a cortar a unha do poda, gato, a poda mesma coisa. terapêutica. Mais ou Só menos. que a própria poda terapêutica não é uma poda específica. Eu estava conversando com essa autoridade do meio ambiente, ele mesmo fez referência que hoje os órgãos públicos eles analisam porque existem as penas para o impulso e as penas para o planar. Então, quando tem que fazer esse tipo, não é pelo corte, porque acho que o corte pode trazer alguns problemas ali seria você retirar a pena de impulso, e não as penas totais. Mas, entendi. obviamente, que isso tem que ser por Profissional, um né? profissional Lógico. especializado em aves, inclusive. Mas Claro que qualquer veterinário pode fazer, mas é alguém que sabe o que tenha tá fazendo, Mas assim, né? nesse caso que Especialidade, você... né? machucar o animal, Nesse caso né? que você está falando, a motivação pela qual vai ser tirada essas penas, ela é indiferente ou ela teria que ter uma motivação específica? Não, tem que ser terapêutica para fins de proteção do animal. Não é simplesmente porque o meu passarinho vai fugir, vai voar. entendi. Não pode. Então, Não, precisa da justificativa, a necessidade do animal, não a necessidade do dono. Eu, Do inclusive, animal, do dono não. Entendi. Eu, inclusive, já tive atuação nesse sentido e de defesas, né? Que foi um médico veterinário especialista nisso, que fez o aparamento das asas. Aí, até na época, né, o IEF entendeu que teria maus tratos e tal, mas juntou prova que... Claro. Né, mas ali a questão é porque o animal estaria, por exemplo, se debatendo, o animal estaria... Né? E você tem uma metragem, não lembro se é 1 ou 2 metros quadrados que o animal tem que ficar especificamente. Sim. E hoje, Daniel, até para complementar e trazer esse tipo de informação, porque acho que Juiz de Fora ainda não tenha, a apreensão de animais silvestres, muitas das vezes eles estão em cativeiro, outras das vezes são criados até com a família. Sim, acontece bastante, né? Você não tem uma destinação. Esse é o problema. Para onde Tem você onde vai levar? acolher. Você leva Hoje, o silvestre Pra onde hoje... vai? você leva para o hoje, IEF. a destinação é o CETAS. É o CETAS. Os CETAS. Que é o É o Centro de CETAS, Triagem de Animais é. Silvestres, lá no IBAMA. No IBAMA. Os animais Mas que seria um lugar temporário, teoricamente. Né? temporário. Ali ele passaria Sim. por uma quarentena, ele vai treinar, vai se reabilitar. E volta pra natureza. Depois vai ser voltado para a natureza, desde que ele tenha entendi. condições. Mas aqueles animais altamente domesticados, que não conseguem mais voltar para a natureza, eles vão para o zoológico. Sim. Existem algumas estatísticas e algumas análises que, inclusive, essa autoridade, inclusive, fez referência ontem a isso. Ele fala o seguinte: quando o animal é muito domesticado, tem animal que... Aqueles pássaros bonitos, azuis, arara azul. Tem arara que eu já vi. Beija, tem vários criadores. Beija na boca do dono. Não tem mais capacidade de caçar, por Não exemplo. tem. E esse animal, normalmente, o afastamento da família pior, né? faz com que o animal possa até morrer. A grande parte desses animais, elas morrem Eles criam os de vínculos tristeza. sentimentais, né? Eu acho De que tem que tristeza. avaliar caso a caso, né? Realmente. Isso, pra você ter uma ideia, teve uma senhora que levou um papagaio lá na companhia, um papagaio, eu botei ele no ombro,
né? Fiquei lá com ele no ombro o dia inteiro, tá? Fazendo serviço com ele no ombro, né? Aí, fim do turno, embora para casa, eu botei na gaiola. Tadinho. No dia seguinte, jururu, já todo Tá debilitado, acostumado. Sério? sabe? Aí depois levar lá pro CETA já para Da destinação reabilitar específica. ele. Mas Cerca. o que eu estou falando é o seguinte: porque em Juiz de Fora, o que eu falo não é que não tem um local, tem os CETAS, mas não existe um santuário. Deveria, né? Isso que é interessante. Com certeza. Para, já que a gente está falando Não seria um dos centro animais, provisório, seria uma destinação final. Sim, um lugar santuário que específico. pudesse- Promovesse a qualidade. para os animais. De repente Sim. seria uma ideia até para a Muito iniciativa legal. privada, o empreendedorismo, Terceiro as ONGs, setor, né? Com terceiro certeza, setor, com né? certeza. Até os órgãos públicos, através de parceria público-privada, os CIPs da vida, trazer esse tipo de santuário para que se dê uma destinação, para que possa levar os colégios, para que eles Exatamente, tenham as crianças contatos. tenham Não contato. como um pássaro preso na gaiolinha, mas assim. Não, é um lugar... Um viveiro grande, É. com outras espécies, que tem um guia que possa explicar, orientar e mostrar que aqueles pássaros estão ali, porque alguém tirou eles do habitat natural deles e eles foram resgatados, que eles são, na verdade, são vítimas que estão sendo salvas, né? Pode ser até o zoológico, não tem problema. Com certeza. Mas, se for santuário, por Sim. exemplo, não pode cobrar ingresso. Sem Então as fins- pessoas sem têm fins acesso ali, lucrativos, vão né? É verdade, né? Fim educacional. Perto de Educacional Belo mesmo. Horizonte existe um santuário que tem felinos. Então, assim, tem onça pintada, você tem animais, né? Ele, até o responsável, eu conversei com ele também, e ele me disse um negócio interessante, que ele falou o seguinte: aqui a gente tem esses animais e a gente dá alimentação. E grandes empresas, Vale, patrocínio lá. Petrobras, empresas de grande Apoiam porte, e que são empresas investem importantes, na- elas investem parte dos seus recursos para essa destinação. Nossa, muito legal. É muito Inclusive legal. os CETAS, o que ele faz? Por exemplo, Rio Preto, algumas cidadezinhas tem o Asas, que é um local que eles saem do ambiente aqui, de Juiz de Fora, vão ficar lá um período naquele Asas, naquele ambiente, daquele local, vai se ambientar com clima, com tudo. Depois, esse responsável por esse setor que vai soltar os animais lá na região dele lá. Muito interessante Olha, também. Legal, isso, Eu hein? queria propor uma discussão aqui um pouco mais complexa, que é o seguinte: animais de carga, por exemplo, cavalos e bois são usados para arado. Eu estou falando isso porque eu recentemente estive em Tiradentes Sim. e lá você vê um monte de charretinha, Mas cavalo sabe ali que debaixo do sol. conseguiram- Sofrendo, né? Sofrendo. Não, Proibir lá, acho que proibiram. Não, Eu vi alguma se notícia. proibiram, é aquela famosa lei que não pegou. Porque eu vi uma notícia que agora lá tá eu proibido. tive lá tem 15 dias. É, Assim, um monte. E aí eu fui explicando pro meu filho, saíram falei, pô, algumas coisas. você olha pro cavalo ali, você fica sensibilizado, ele fica ali. Aqui em Juiz de Fora, desde É proibido. 2011, é proibida. Tem Então, uma esse lei tipo de coisa. bem polêmica na época, mas agora parece que... É uma tendência Ainda isso tem. ser considerado maus tratos. Ainda tem, Tem. mas afastado. Pouca coisa. Não, mas a tendência é esse tipo Sim. de... Que você olha ali, é um escravo. Sim, Não, com certeza. Com todo com respeito certeza. à escravidão. Mas é Sim. um animal que está ali, Sim. com certeza contra a vontade dele, Claro. Sendo escravizado. debaixo do sol, para dar um Carregando- passeio com alguém, assim, uma coisa banal, Carregando fútil. tantos e tantos Porque, por exemplo, assim, quilos se um animal que ainda é Sim. usado como fosse para parar um terreno para plantar, pelo menos a atividade tem uma relevância. diferente. Agora ali para sendo explorado, quase como um animal de circo. Social É, do tem animal, lógico. né? Não, ali é quase como um animal É um de circo, comércio. o cavalo é. Tá no comércio. E assim, É um comércio, uma exploração. você que é especialista animal. nessa área, esses assuntos, igual você falou, você já até achava que tinha uma lei que já proibisse isso. Aqui em Juiz de Fora, o negócio falou, tem a lei que proíbe a lei, né, de carroças desde 2011. Que Mas você ainda vê. Geralmente catador de... Não pode. Não, aqui em Juiz de Fora não tem pode. visto mais, não. Mas Não. nós temos uma... eu também tenho visto bem menos. Não mas pode, é proibido, né? Se dá multa, né? Se recolhe Mas o vamos animal levar em e consideração a lei apreensão. federal 9.605. Uhum. Bom, ela fala que qualquer animal que for ser tratado, né, com crueldade, Uhum.
é crime. Então, independente de ser lá no porque Tiradentes, aqui, seja, aqui se o em Juiz animal de Fora, sendo forçado, eles não usavam para desgastado, carregar, não era charrete de carregar pessoas, era para transportar mesmo, carga, entulho, lixo. A pessoa te faz uma obra, ficava o entulho, vem aqui, moço, ia lá, botava aquilo tudo e levava. Isso aí. O carroceiro. É, o carroceiro. Então, aqui, desde 2011, tem uma lei que não pode... Isso, inclusive, doutora, gerou uma discussão bem grande. Não, e alguns problemas. Porque hoje, o abandono desse tipo de animal, porque é um animal que Muitos de porte abandonaram. grande, é um animal que precisa de pasto, então muitas vezes não tem pasto, eles soltam na beira do Rio Paraibuna para o animal poder comer. Não, eu morava ali abandonaram na perto época, do Carrefour e porque todos ficaram os com dias, eu medo. morava ali na rotatória do Carrefour, Sim. todos os dias, de Aquela madrugada, região ali eles soltavam jegues, cavalos, Sim. e eles E o que ficavam acontecia? fazendo Eles barulho a noite inteira. exploravam até certo limite. Quando o animal já estava velho e doente, eles abandonavam. Não, na e até rua. para pastar mesmo, eles soltavam à passar, noite ali para pastar soltava. e pegava de manhã. Você pode ver que, assim, eu acho que praticamente eu não vejo mais carroça, assim. É na zona central. Eu falei, comentei, mas eu tenho visto bem menos. A gente não pode tem ver, carroça. assim, não tem. Não, no central O senhor não como... Tem duas, inclusive, assim, É, eu vou até isso na deve parte de saber proteção mais que eu. animal, não como policial ambiental mais, né, que eu não sou. Sim. São duas charretes que estão participando de eventos aqui em Juiz de Fora. Uma para com um som, altíssimo sim, som, eu está já vi. perturbando demais o animal. Já nos acionaram, né, enquanto protetor de animal que somos. Não pode. E vamos tomar providência, vamos chamar a polícia militar. Não pode, vamos de jeito nenhum. ver se autua, né, esse cidadão que está fazendo com esse animal, e tem um outro carregando carga. Sim. Né? São dois que estão monitorando essas Mas pessoas. 90%, né, acho que quase sumiram todos. Sumiram, Ou- é. A gente ainda vê, assim, se vê, é mais afastado, muito afastado. Bairros, Isso. Mas zona eu rural. trouxe esse assunto porque eu fiquei impactado lá quando eu tive Agora em Tiradentes, Tiradentes... era muita eu não sei se é em quantidade. Tiradentes ou em Paraty, que Não, acho que agora Tiradentes, eu tô na muita dúvida. quantidade Porque em Paraty também tem. Essa cidade Eu sei histórica, que, Também tem, porque Paraty eu tem, sei né? que as uma pessoas das acham que faz duas parte do- proibiu. faz parte do Também. imaginário antigo. Não, isso é Estou ridículo. aqui na cidade histórica, vou andar. Não. Mas assim, você olha e é desconfortável. É assim, muito configura maus tratos. desconfortável. Alimento configura Eu maus também tratos. concordo com isso. nossa. Eu perguntei justamente se existe uma evolução legislativa para isso seja aqui, taxativamente sim. proibido. Mas tem a lei, igual ele falou, a lei federal que se enquadra como maus tratos, então... Mas aí Ela isso é vai- interpretativo. Interpretativo, isso aí é verdade, falou tudo. Tem que ser taxativo. Ó, essa atividade não, aqui em pode. Juiz de Fora é taxativo. Tem uma lei aqui é. específica que é proibida em carroça aqui. Doutor, aqui é, e outra né? coisa eu falo é o seguinte, o animal que é solto, como o doutor Rodrigo falou, que fica solto ali, o tutor do animal comete dois crimes. Melhor, uma contravenção e um crime. Ele comete a omissão de cautela, deixou o animal ali colocando em risco a segurança do trânsito, das pessoas, às vezes. Exatamente, ainda tem essa questão também. O fato também do maus tratos, porque ele está Sim. sem alimentação, sem água. No sol. Tá? Eu até tentei na época, Correndo risco de ser atropelado. Correndo correndo, ser Isso. atropelado, matar uma família, porque Claro. Dependendo do animal também. o né? animal, um cavalo, né, igual teve recentemente aqui, eu indo embora, um cavalo escuro, Nossa. um ambiente totalmente sem iluminação, atropelamento na seta, eu consegui tocar ele, mas assim, é riscos. perigo. Eu Mas a gente tentei ainda na vê época. animais soltos nas vias públicas, né? Tem ainda. Tem a gente muito, vê tem muitos. Aqui em Juiz de Fora. Alguns bairros aqui, muitos. Muitos cavalos. E assim, eu vejo que eu tentei na época, junto com o Canil Municipal, a gente ia envolver promotoria, envolver todo mundo, para tentar fazer o recolhimento desses animais e levar para o Canil. Aí tivemos a informação que lá o Canil não tem segurança armado, Não, então Eles ele tem espaço roubavam para tudo isso. não tem espaço. Sim, no canil. Eu não sei se pode. Pode falar. Que justamente uma vez que eu estive no canil, eles alegam que eles entravam lá para roubar esses animais. Isso, armados inclusive. Armados. Armados, entravam. Exemplo no clássico. canil. Teve um exemplo claro, foi registrado no BO, Sim. que eu acionei para recolher uns animais aqui no bairro Recanto dos Lagos. Mas nesse caso era para recuperar o próprio animal ou para acho que- roubar salvar para o animal. vender? Para salvar O dele cara que mesmo. invadiu não, o canil. o Vai dele, depender pegar o de animal caso dele. pra Pegar o dele mesmo. Vai depender de caso para caso, porque tem gente também que tem interesse. Não, mas até no para pegar animal mesmo, e não. tem. Alguns casos. Não, assim, é pro cara que é o dono Porque do esse ele animal. pode porque adotar. Se ele, resgatar se ele for lá adotar, eles vão deixar de adotar, né? Mas, enfim, Não, depende. Depende. Se tiver condição, Ele vai ter Não, que ter não é estrutura. assim, não. Estrutura. Tem não é assim. sítio, Ainda mais índole cavalo. tem também. veterinário, Então toda uma avaliação, Eles né? Ele vai saber. avaliação. eles desconfiam que quer pegar justamente para isso, para fazer carroça, para E eles esse desconfiam. fato que teve aqui no Recanto dos Lagos foi que eu acionei o canil, tinha lá 8 cavalos para ser recolhidos. Em contato com o gestor do canil, ele já empenhou o caminhão para ir lá buscar os animais e eu iria dar apoio. Só que recebemos uma denúncia urgente que tinha um cara envenenando os micos, saguis, Nossa. só meredito. E eu não consegui ir lá dar apoio ao recolhimento canil. desses equinos.
e fui para as mortes dos saguis. Aí chegamos lá, realmente constatamos os saguis caindo da árvore, envenenados. Conseguiram encontrar o culpado? Não, aí ele chegou lá, não achamos veneno, não achamos nada, ele negou. Não foi eu que... Então acabou que eu não fui nessa ocorrência do cavalo, né? Cavalo. Aí o motorista do caminhão, os ajudantes foram agredidos, um cidadão armado, que não deixou eles recolher os animais. Tá? Foi feito um BO lá de agressão, o cara machucou, né? Onde que o canil falou, nós só vamos dar apoio agora, recolher os animais se a polícia for. Gente, porque eles são agressivos, esse pessoal de carroça. Esses que criam, eles são agressivos. Já vi vários relatos de protetor tentar conversar e falar e ser ameaçado, né? É uma situação muito delicada, né? É delicado. Bom, até mesmo por questão de controle de pragas, Claro. E a gente vê também algumas políticas públicas em algumas cidades. Aqui, salvo engano, em Ubá, existe um hospital público de referência. Eu acho que, pelo que me informaram, ele seria um pouco mais afastado e seria um hospital assim, bem estruturado. Claro que deve ter alguma parceria privada, alguma coisa assim, mas seria. Então, me parece que é uma tendência. Sim. Porque o animal em si, ele precisa de alguns Eu acho que cuidados específicos. falta em Juiz de Fora, né? Um atendimento à população carente, né? Para os animais. Falta um hospital público veterinário aqui. Tem alguns convênios com a Universidade Federal, que tem curso de veterinária, eles fazem atendimento à população, tem uma faculdade particular, mas acho que falta. E assim, falta isso aqui. Uma coisa interessante, doutores, que eu pude participar lá ativamente dessas denúncias de maus tratos. O maus trato é lá na periferia. Tá? É a pessoa que não tem condições realmente de ter o animal. Exatamente, não tem condições. Não tem condições de comprar um alimento para o animal, Exatamente. não tem condições de limpar. Às vezes até de limpar o ambiente, não está tendo Às condições. vezes não é nem maldade, Não tem condição de cuidar. Porque um como ambiente deveria. sujo Às vezes o cachorro fica doente, pode não leva configurar. no veterinário, o cachorro sofre até morrer no quintal. Não tem condição. Às vezes o ambiente sujo, ele pode configurar uns maus tratos. Maus tratos, com certeza. Né? E assim, a avaliação é aquelas fezes já secas de vários dias. Né? Lógico que cheguei lá no local, a fezes já está lá fresca, a gente sabe que não vai limpar ainda. Agora, várias fezes e já secas, com certeza não limpa, o animal fica naquele ambiente insalubre e com certeza maus essa tratos. avaliação assim, em relação a ser uma falta de condição mesmo, ou ser uma maldade em si, para a legislação, obviamente, é indiferente. Diferente. Sim. O maus trato é o maus trato. Sim. Mas e na abordagem de vocês? Quando vocês vão lá e percebem que, na verdade, a pessoa até tem uma boa intenção, mas não consegue, realmente, às vezes ela não cuida nem dela mesma. Sim. Ela não consegue prestar um local seguro e um ambiente favorável ao animal, mas ela gosta do animal, queria poder fazer mais, diferente daquele que já é cruel mesmo, que já trancafia ou violenta o seu animal. Quando você se depara com essas diferentes situações, a abordagem de vocês é diferente? Com certeza. A minha abordagem sempre foi diferente. Eu procurei sempre, dentro da possibilidade, orientar, porque sanou o problema ali. Logicamente, o animal está lá caquético, está magro, lá todo machucado, aí não tem chance. Né? Tem que aprender. Mas você vê com o ambiente lá com fezes, né? O animal virou a água lá, que o ambiente está molhado, que ele virou naquele momento, apanha a água do animal aí, limpa esse ambiente, que ele não pode ficar nesse local. E sem, com certeza, a gente faz, os colegas fazem, isso que é uma forma de... Senão, uma cabeça vai prender muita gente. Não tem como. A Não tem onde enfiar tanto animal Não tem, também. não Infelizmente, tem. aqui já é super lotado. O canil já está com animais. mais de 1.000 Super lotado. As animais. ONGs também, super E assim, lotadas. doutor, e numa ocorrência que nós fomos, tinha 20 cachorros lá, Imagina. sendo maltratados. Nós constatamos o maus trato devido àquele ambiente confinado, pequeno, sujo, e os animais ficaram lá, porque o canil não tem para onde levar. não cabe mais. Não faz. A destinação dos animais, talvez não seja o termo correto utilizar, né, população, mas essa quantidade de animais hoje que estão abandonados nas ruas de Juiz de Fora, como que tem sido a política pública com relação a isso, ou a ONGs? Isso é bem complexo, né? Isso é muito complexo, porque, igual a gente falou, o canil
praticamente não tem mais de 1.000 animais lá. A última vez que nós estivemos lá com a comissão, tem mais de 1.000 animais e eles não têm condições de abarcar tudo. Tem algumas ONGs que recolhem, né, alguns animais, igual a SJPA, tem algumas ONGs particulares. Mas já não cabe mais, tá tudo mas também não lotado. cabe mais. Entendeu? Então, assim, hoje a gente vê até muita questão de cães comunitários, que são cães que ficam na rua, em determinado bairro, e os próprios moradores ali cuidam desses animais, castram esses animais. E a prefeitura apoia essa ação. A prefeitura apoia. Né? Existem clínicas credenciadas da prefeitura que castram gratuitamente para pessoas carentes. Só que os animais vivem ali, comunidade, entendeu? Às vezes as pessoas não conseguem recolher o animal para sua casa, mas eles vivem ali naquele bairro, né, tentam cuidar da melhor forma, porque realmente, infelizmente, né? E o canil só recolhe se o animal estiver ferido ou doente. Exatamente. Leva pro canil, faz o tratamento e solta de novo onde pegaram. O canil agora tem essa política de Saltar no local onde foi se retirado. tiver doente, se tiver dono, nem E assim, um fato que eu achei, não tem cogitação. acho que bastante relevante estar comentando aqui, eu achei bastante interessante, inclusive, né? E fica como forma de estar até cobrando a população, de alguma forma. Sim. Teve agora recentemente, me parece que foram 85 cães apreendidos, cães chitos, teve lá a Polícia Militar, Aqui o em canil Juiz de municipal, foi aqui no bairro São Pedro. Duas... Criadores. um canil clandestino. É o canil clandestino. Mas o canil clandestino, Acho que eram duas mulheres. duas mulheres. Inclusive, hoje estão usando tornozeleira, sabe? Pois é. Em casa. Tá? Aí, assim, eu achei interessante porque no dia, acho que 2, 3 dias depois do feito, teve filas de carros no canil para adotar esses Porque animais. eram de raça. Agora, por que não esses que estão lá, É. esses mais de 1.000 que Sim. o canil não tem espaço? Sim. Ninguém E a vai lá gente vê adotar. Dificilmente vai. Eles Então, sempre assim, estão fazendo feiras de adoção, o canil sempre faz feiras de adoção no Parque Alfred, sempre. Isso. E realmente, o pessoal, a gente já fez algumas feiras de adoção em parceria com o canil, com ONGs, e o pessoal chega lá procurando animal de raça. Mas, assim, você tem um poodle, você tem um, assim... Gente, Eu acho que isso é um fato, mas eu acho que isso é um assunto muito complexo. Na sociedade em geral, É muito uma coisa muito mais profunda. Essas atitudes são consequências de algo muito mais profundo. Mas nós estamos encerrando agora o nosso podcast. Infelizmente, foi um bate-papo muito legal. Queria agradecer vocês dois. E antes do meu companheiro Rodrigo Campanati dar o seu encerramento, eu queria que vocês dois dessem seus recados finais. Eu queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade à OAB e me colocar à disposição de toda a sociedade, do que precisar em relação aos animais, pode contar com o Tenente Almeida. Hoje ele não está mais na ativa da Polícia Militar, mas está aqui na proteção animal. No que vocês precisarem, a maioria tem meu contato, pode me acionar, que será um prazer ajudar esses pobres animais que são muitas das vezes maltratados por pessoas incompetentes, maldosas. Mas nós juntos somos mais fortes. Vamos proteger nossos animais. Muito obrigado a todos. Qual que é as suas redes sociais? @TEN Júlio Almeida. E o telefone 99808-3051. À disposição de todos. Eu também gostaria de agradecer muito a participação, adorei. Acho que foi muito válido, né? Esse tema é muito importante, né, nos dias atuais. Eu acho que tem muita coisa para debater ainda, mas pode contar conosco também, com a Comissão de Direitos dos Animais da OAB. Estamos aqui para servir a sociedade no que a gente puder. E é isso, os animais têm que ser respeitados, têm que ser cuidados, né? Eu acho que é a nossa obrigação, né? E é isso, muito obrigada e até a próxima, quem sabe. Bom, eu queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui hoje, a participação de um tema extremamente importante, extremamente relevante para a sociedade, para a OAB, para todas as pessoas que possuem um animal adotado, tal como eu, o meu animal é adotado, era importado de chácara para cá, mas ele era um animal de rua, um animal já hoje velhinho, mas sofreu muito, já foi atropelado, fizeram ele de bola de futebol, já fizeram muitas maldades e a gente adotou. Hoje ele é um cão terapêutico. Eu tenho uma filha atípica, Nossa, que importante. Uma filha diagnosticada no transtorno do espectro autista e é um cão que de fato proporcionou ela um avanço, um desenvolvimento muito importante. Então, eu queria agradecer mesmo a atuação da OAB,
na sua comissão, na sua pessoa, doutora. Queria também agradecer e reconhecer, Tenente Júlio, a sua atuação como um marco importante para a nossa sociedade. Durante muitos anos foi talvez o principal meio de comunicação da polícia daqui de Juiz de Fora. O Júlio levando esse tipo de informação, dando entrevistas nas televisões, nas rádios, estando presente, indo, fazendo campanhas, algo que, de fato, tem que ser reconhecido e, por isso, eu tenho só a agradecer. E a você que assistiu esse podcast, tenho certeza que saiu um pouco melhor, aprendeu um pouco, viu um pouco as dificuldades. Tenho certeza que aquele que tiver, ou aqueles que tiverem interesse de participar, a OAB está disponível, o Tenente Júlio está disponível, eu estou disponível, o doutor Daniel Dori está disponível. E peço que curta, compartilhe, comente, dê sugestões, continuem assistindo os nossos podcasts, assistam os que passaram, são extremamente importantes. Aqueles que tiverem interesse, a OAB está lançando alguns eventos, palestras, seminários, inclusive para a advocacia e para a sociedade como um todo. Entrem no site da OAB Juiz de Fora, que ali tem várias informações interessantes e eu acredito que a grande parte da população que quiser participar, o auditório é muito grande, vai estar aberto, e a OAB é justamente esse caminho, porque se o advogado é indispensável à administração da justiça, a OAB é o suporte do advogado e ela está à disposição da própria sociedade. No mais, eu agradeço e a gente se vê por aí. Um abraço. Um abraço.